Bom dia, nós somos os pregadores da página Jesus Não Mente e nós vamos tirar uma dúvida agora de um irmão que nos fez a seguinte pergunta. Olá, bom dia, a paz do Senhor. Irmãos, tem um tema muito interessante que eu gostaria de ver a análise de vocês. E esse tema seria: como eu faço para atingir a verdadeira maturidade cristã? Como fortalecer a minha confiança em Deus? Amo essa página. Hoje assisti aos vídeos da página. Parabéns por seus trabalhos. Irmãos, a gente vai tentar explicar a dúvida do irmão Érico Oliveira, mas a gente vai associar uma música para que você entenda que quando você canta uma música evangélica, uma música gospel, se você não souber aquilo que você está cantando, aquilo não tem valor nenhum para você. Você vai ser um mero repetidor. Você vai ser uma pessoa que baseia sua fé em ritmos. Ritmos, ouviu? Tô falando de ritmos. Eu gosto dessa música porque essa música tem um ritmo legal. Eu gosto dessa música porque a voz do cantor é legal. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus e saber interpretar essa palavra de Deus. Então hoje a gente vai responder a dúvida do irmão Érico Oliveira, usando uma música e interpretando essa música por meio de versículos bíblicos, para que a gente possa entender aquilo que realmente Jesus nos ensina, para que estejamos firmes na maturidade cristã, firmes na confiança em Deus e firmes nas promessas de Jesus. Então vamos começar a música. Essa música é uma música da harpa cristã, número 107. É sabido que nós não gostamos de religiões, nós abominamos a religião. Então eu vou deixar isso claro, que apesar de ser harpa cristã, nós abominamos a religião, o que não significa que não há nada que não possa ser usado. Deus falou: você deve provar os espíritos e ver o que é bom. Você deve acolher tudo aquilo que é bom. Você tem que saber discernir aquilo que é bom daquilo que é mal. Existem coisas boas, embora o ambiente evangélico, a religião em si, ela seja um ambiente maligno, porque ela mistura a verdade com a mentira. E a palavra de Deus, ela é completamente verdadeira. Não tem como eu pregar o dízimo. O dízimo é dinheiro. Não, a gente sabe que pela Bíblia o dízimo não é dinheiro. Então quem prega a mentira é quem? O pai da mentira. Por quê? Porque é Satanás. Então essa é uma obra de Satanás, porque Satanás diz que o dízimo é dinheiro. Então não tem como você ir para uma religião, como por exemplo a católica também, que eu não vou nem entrar no mérito de falar de idolatria, porque isso qualquer asno sabe, mas se você olhar o contexto histórico, a Inquisição, a fogueira da Inquisição, a perseguição, o contexto iluminista, você já vai perceber que tinha alguma coisa errada, né? Porque quem não concordava com os católicos era lançado no fogo. Então, isso deixa claro, e não é preciso nem que a gente tenha um conhecimento bíblico para saber, né? Basta que a gente saiba um pouco de história. A grande questão é que as pessoas não só não sabem a Bíblia, como não sabem a história e não sabem nada. Não sabem nem o que estão fazendo no mundo, por isso que estão perdidas. Então vamos começar a nossa música? As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Olha, meus irmãos, eu já fui evangélico, eu sei muito bem do que eu estou falando. Tudo na igreja evangélica é baseado nas promessas de Jesus. Que Jesus prometeu isso, que eu tomo posse, é porque ele é o dono do ouro, da prata. Olha só, em primeiro lugar a gente precisa entender, firme nas promessas de Jesus, quem falou que te darei tudo isso, se prostrado me adorares, foi Satanás. Jesus veio para que ele morresse, para que a sua morte gerasse um espírito. Esse espírito subiria ao céu e desceria sobre todo aquele que nele cresce. Ou seja, o Espírito de Jesus. Jesus veio em carne para essa terra. Eu vou tentar explicar isso porque muita gente não entende isso ainda. Antes de Cristo, Deus pedia sacrifícios, holocaustos, que é você queimar animais,
você oferecer sacrifícios para que você mostrasse a Deus que você tem fé, entendeu? Então hoje em dia Deus não quer que você queime um carneiro para que você mostre que você tem a fé nele, certo? Deus não quer que você queime um carneiro. Imagina você na sua casa agora tendo que queimar um carneiro para mostrar que tem fé em Deus. Então no Antigo Testamento você tinha que oferecer sacrifícios e holocaustos. Estuda o que são sacrifícios e holocaustos. Então nesse período era assim que você servia a Deus. E era completamente diferente, porque Deus estava com essas pessoas, mas não estava dentro dessas pessoas. Você precisa entender o valor do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus, ele foi introduzido no mundo por meio de um homem igual a mim, igual a você que está aí do outro lado me ouvindo, uma mulher que seja. E Jesus era Deus. Deus pisou nessa terra como homem, para que ele sentisse na pele tudo aquilo que eu e você sentimos. Todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios, todas as oferendas de Satanás, que ele oferece o pecado o dia inteiro. Então todas essas tentações do diabo que você sofre, que eu sofro, Jesus sofreu. A prova disso é o quê? É o deserto. Lucas 4, Mateus 4. Quando Jesus foi tentado de inúmeras formas no deserto. E se você reparar essa palavra ela é muito profunda, porque ela mostra que o diabo ele ataca muito mais quando nós estamos fragilizados. Então Jesus estava no deserto sem comer, sem beber, cansado, e ainda teve que aturar o maldito do diabo oferecendo tudo aquilo que ele mais queria. Que era o quê? Que era bebida, que era para ele transformar pedra em pão, para ele transformar pedra em comida, enfim, a gente já conhece a história. Então ele ofereceu para Jesus o mundo, e Jesus falou, não, eu não quero isso. Eu não quero isso. Porque ele falou para Jesus o quê? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele ofereceu as coisas do mundo, mas Jesus fala o que? Se não me engano está em João capítulo 1. Não ameis o mundo nem o que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você precisa entender que estar firme nas promessas de Jesus não significa que você vai ganhar um carro, que você vai ganhar uma casa, que você vai ter um salário melhor. São coisas diferentes. A palavra de Deus ensina em Mateus 6,33. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é para você buscar Jesus em busca de uma promoção no seu trabalho. É natural que o ser humano ele queira ser reconhecido, ele queira receber um salário melhor. Eu não estou dizendo que isso é errado. Agora, errado é você usar Jesus Cristo sem carregar a cruz dele, sem guardar os mandamentos dele, viver no pecado, viver na religiosidade e usar Deus para pedir coisas materiais. Essa é uma das maiores coisas que deixa Deus irado contra vocês. E o mal de vocês é achar que Deus é somente amor, mas Deus não é amor. Deus é retidão e justiça. Assim está escrito na palavra dele. A base do trono de Deus são retidão e justiça. Se você é reto e justo diante dos olhos de Deus, então Deus se agrada de você. Se você é mentiroso, Deus não se agrada de você. Você é abominável diante de Deus. Se você abrir o livro de Tiago, você vai ver que a fé sem obras é morta. Mais vale aquele que fala, mais vale aquele que faz a obra do que aquele que diz ter fé. As pessoas falam, eu tenho fé em Jesus, mas não fazem nada por Cristo. E tem gente que fala assim, eu não tenho muita fé não, mas vive ajudando o pobre, vive ajudando o necessitado. Então ele fala, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Vocês precisam ter em mente que a gente vai ser julgado por tudo aquilo que a gente fez e deixou de fazer. Porque aquilo que a gente deixa de fazer, podendo fazer, também é pecado. Isso está escrito na palavra de Deus. Então vamos continuar na música. Então estar firme nas promessas de Jesus não significa que você está firme na igreja. Eu estou firme na igreja. Todo domingo eu estou na igreja. Estou firme nas promessas do Senhor. Pelo amor de Deus, se você está no pecado e não guarda a palavra de Deus, você precisa ler Efésios 6. Estar firmes na promessa de Deus é você estar revestido com a armadura de Deus. Pregar o evangelho, usar o cinturão da verdade. São todas aquelas características das armaduras de Deus, da armadura de Deus, que a gente tem que estar revestido. Isso é estar firme nas promessas do Senhor. É estar dentro da sua palavra, dentro da verdade, pregando o evangelho.
afastado do mundo. Isso é estar firme nas promessas do Senhor. Se você não prega o evangelho, se você não está afastado do mundo, está cheio de amiguinho secular, você não está firme nas promessas do Senhor. A palavra de Deus ensina isso. Então vamos continuar com a música. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar. Olha aí. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar. Então, firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar. E o que acontece? Tem um monte de crentes. A gente sabe que os crentes são os mentirosos, né, gente? O crente é a maior enganação que existe. 2 Coríntios capítulo 11 ensina muito claramente isso. Que os crentes são os servos de Satanás disfarçados de ministros da justiça. Porque aquele que está firme nas promessas do Senhor, ele não falha. Porque aquele que começa a boa obra nos filhos de Deus, nos cristãos verdadeiros que receberam o Espírito Santo, que têm a verdadeira fé, que amam a Bíblia, amam a verdade e detestam todo tipo de mentira, eles não vão falhar, porque aquele que começou boa obra é fiel para levá-la até o fim. Quando as tempestades vêm me assolar, então esses crentes falam, ai, eu tô firme na promessa do Senhor. E quando vem alguma tempestade, que Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Porque a palavra de Deus ensina o que também? Que em Hebreus está escrito que Jesus era o mesmo ontem, hoje e vai ser o mesmo sempre. O que significa isso? Significa que todos os milagres e prodígios que ele fez ontem, quando ele estava vivo aqui na carne, ele vai fazer hoje, porque ele continua vivo em espírito dentro de nós. Então tudo aquilo que Jesus fez ontem, ele vai fazer hoje e vai fazer amanhã por meio da sua carne, por meio do seu corpo. Porque eu já te falei, nós somos um corpo que temos um espírito. E esse espírito ele pode ser um espírito maligno, pode ser um espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. O que vai diferenciar e vai fazer você ter discernimento para saber qual é o espírito que está dentro de você vão ser as obras da carne. Leia Gálatas 5. Você vive pela carne? Se você vive pela carne, você precisa ser liberto. Você está sob influência de espíritos malignos. Se você vive sob os frutos do espírito, você vai ler lá em Gálatas 5 e vai ver, poxa, eu sou essa pessoa aqui. Eu vivo pelos frutos do Espírito. Então, glória a Deus pela sua vida. Você é um homem de Deus. Agora, se você não tiver discernimento para saber se você vive pela carne ou pelo Espírito, está perdido. E dúvida, toda dúvida é falta de fé. Certo? Está escrito, se não me engano, em Romanos 12 ou Romanos 13. Depois vocês verifiquem. Mas toda dúvida, ela já é falta de fé. Toda dúvida. Tudo aquilo que você faz com dúvida já é falta de fé. Então, se você tem dúvida se você serve a Cristo, isso já é falta de fé. E Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você já não está agradando a Deus. Porque para você agradar a Deus, você tem que ter fé. Então, firme nas promessas hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar. Então, os crentes vivem reclamando da vida. Ai, eu tô no deserto. Ai, por mais que eu ore, a coisa não acontece. Ai, a coisa não acontece. Ai, mas tem uma história na Bíblia de que fulano ficou 80 anos esperando e eu vou esperar. E essa pessoa, ela é iludida pelo diabo porque ela vive pela carne. Ela vive pela carne. E ela espera a ação do Espírito Santo na vida dela do ponto de vista material. Ela quer alguma coisa. Ela vive pela carne, mas ela pede a Deus alguma bênção material. Ela não pede a Deus a libertação da sua alma para que ela viva pelo Espírito. Ela pede a Deus coisas materiais. Por isso que Deus falou, vocês pedem, mas pedem errado. Por isso que vocês não recebem. Então, firme nas promessas hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar. Quem é cristão não vai falhar. Por quê? Porque as tempestades a gente vai usar a fé. Porque está escrito na palavra de Deus que aquele que é de Deus, ele não teme mais notícias. Ele está firme sobre a rocha. Vamos continuar. Olha aí. Pelo verbo vivo, hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. O que é o verbo vivo? Verbo vivo. Olha que palavra interessante. Se não me engano, está no João capítulo 1. Verbo vivo. Quando Jesus ensina que
tudo começou com a palavra de Deus e o verbo se fez carne. Ou seja, primeiro existiu a Bíblia, primeiro existiu a palavra de Deus. E toda a palavra de Deus, ela se materializou e esse mundo está organizado conforme está escrito na palavra de Deus. Tudo está escrito na palavra de Deus. O verbo, ele se tornou a realidade. E as pessoas acham que essa realidade é alguma coisa do acaso. Elas não conseguem enxergar a Bíblia na realidade. Então essas pessoas têm muita dificuldade para viver porque elas não conseguem entender o Evangelho baseando-se naquilo que elas veem a cada dia. A nossa vida, ela está toda descrita na Bíblia. Se você pega Deuteronômio capítulo 28, você vai ver quais são as bênçãos que Deus preparou para os que o servem e quais são as maldições que Deus preparou para quem não o serve. E nas igrejas evangélicas prepondera a questão de que todos serão abençoados. Não interessa se você está vivendo pela carne, se você é mau caráter, não interessa se você é canalha, não interessa se você é mentiroso, não interessa se você pegou a roupa emprestada do seu irmão. Aqui Jesus vai te dar a bênção. Assim a igreja evangélica é assim. Ela não combate o pecado, pelo contrário, ela fortalece a mente do pecador para que ele creia que Deus o ama da forma como ele é. Ai, Deus me ama como eu sou. Não, não ama você como você é. Deus nos chama para o arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Marcos 1,15. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Porque o Evangelho, ele é salvação para todo aquele que nele crê. Então vimos que o verbo vivo, pelo verbo vivo, hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Você tem batalhado pelo verbo vivo, que é a Bíblia? Você tem defendido a Bíblia? Você tem vivido a Bíblia? Se você não vive a Bíblia, se você não batalha pela Bíblia, então você não está firme nas promessas de Jesus. Para de cantar isso. Reveja as suas ações. Para de se enganar. Você está gostando do ritmo da música? É isso que você quer? Então vai escutar rock and roll, porque não faz diferença nenhuma de você escutar uma música cristã se o seu coração não está convertido. Vai lá, meu amigo, escuta Iron Maiden, Metallica, Ozzy Osbourne, Guns N' Roses, Pearl Jam. Escuta o que você quiser, cara. Agora para de se enganar achando que você está ouvindo uma música cristã, que você tem Deus no coração. Você não tem Deus no coração. Quem tem Deus no coração é aquele que guarda os mandamentos de Deus. A palavra de Deus ensina isso. Então se você não batalha pelo verbo, se você não vive a Bíblia, se você não prega o Evangelho, você não está firme nas promessas de Jesus. Para de cantar isso, tá bom? Ou começa a pensar nisso que eu tô te falando e muda a sua personalidade para que você esteja de fato firme nas promessas de Jesus. E eu vou te dar uma dica, leia Efésios 6. Efésios 6 vai te dizer quais são as armaduras, quais são as características da armadura de Deus que você deve praticar em sua vida diariamente. A gente já fez um estudo sobre isso, tá no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente. Então é só você ler, ouvir e praticar. E aí sim você vai estar firme nas promessas de Jesus. Vamos continuar. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação do sangue para mim. Será que você tem se purificado pelo sangue de Cristo? Será que Deus enviou seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna? Será que você está dando valor a esse sangue que correu na cruz? Aquele sangue de Jesus Cristo, que era um homem igual a você. Imagina agora você pregado numa cruz, tendo sofrido tudo que Jesus sofreu. Imagina você lá na cruz, no alto da cruz, com as mãos presas por marteladas, os pés presos por marteladas. E você olha lá de cima, você não pode se mexer, o seu sangue cai no chão, e você olha e você vê que você morreu por pessoas que não te davam a mínima atenção, pessoas que te detestavam. Aquele teu sangue foi um sacrifício, e você imagina as pessoas não darem valor a esse sangue. É como se você tivesse morrido por uma pessoa e essa pessoa falasse: ah, morreu, tudo bem, ele morreu por mim, tá bom, dando a mínima pra você.
Então é assim que vocês tratam o sangue de Cristo. Então quando Deus fala a purificação, firme nas promessas de Jesus, vejo assim, purificação no sangue para mim. Esse sangue foi Deus morreu, Deus entregou seu filho para que ele morresse em forma de carne. Então ele morreu em forma de carne e ressuscitou de forma viva para que você pudesse ser purificado pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Deus está vivo, Jesus está vivo, porém o seu corpo foi entregue como sacrifício. O seu sangue, o corpo tem um sangue, eu acho que você sabe pelo menos isso, né? Os vasos sanguíneos, quando a gente sofre algum acidente, alguma coisa, um espancamento, qualquer situação, você vai ter sangramento. E esse sangue de Jesus, ele foi humilhado, apanhou, foi açoitado, espancado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Então você gerou uma lesão no corpo dele que causou, mostrou o sangue dele. Vou tentar explicar de uma forma simples para você. O sangue dele saiu do seu corpo e pingou no chão. Aquele sofrimento foi para salvar todo aquele que estava perdido. Toda a humanidade estava perdida. E aquele sangue pingou para que você pudesse ter a redenção dos seus pecados. Então olha como é profundo uma simples palavra. Purificação no sangue para mim. A purificação no sangue significa que você dá valor ao sangue de Cristo e que você não vive conforme as obras da carne, porque as obras da carne levam à morte eterna. Serão lançados no inferno todos aqueles que vivem pelas obras da carne. Não tenham a menor dúvida disso. Então, se você não se purifica continuamente com o sangue de Jesus, você vai ser lançado no inferno. Se aquele sangue foi em vão e ele não é capaz de tirar você dessa vida de pecados, então aquele sangue de Jesus não está te purificando. Se você é um pecador, você precisa se purificar pelo sangue de Cristo. Se você vive pelas obras da carne, você não está purificado. Então pare de cantar que a purificação no sangue para mim. Para de cantar isso. Você não está purificado. Pelo contrário, você está vivendo pela carne. Você está amaldiçoado. Se você vive pela carne, você nega o sacrifício do sangue de Cristo. E você não tem se purificado dos seus pecados. Você tem se tornado uma maldição nessa terra. E toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Assim está escrito na palavra de Deus. João Batista falou que o machado já está na raiz. Você imagina uma árvore. A árvore está quase caindo. E já tem um machado ali na raiz. Um machado pronto para cortar aquela árvore ali. Imagina uma árvore caindo com um machado na base da árvore. Então, esse machado é a ira de Deus que vai te matar e vai te lançar ao inferno. Porque toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Se você não dá frutos, repense a sua vida. Se você não está sendo purificado pelo sangue de Jesus, repense a sua vida. Então o irmão perguntou como atingir a verdadeira maturidade cristã. Como fortalecer a sua confiança em Deus? Praticando o evangelho. Como atingir a verdadeira maturidade cristã? Lendo a Bíblia. Fugindo da religião. Crescendo na graça de Deus. Crescendo na sabedoria da palavra. Crescendo em oração. Aproximando-se de Deus para que Deus se aproxime de vocês. O livro de Tiago ensina isso, o livro de Mateus ensina isso, o livro de Deuteronômio ensina isso, a Bíblia inteira ensina isso, porque toda a Escritura ela é útil para ensinar o homem. Basta o homem buscar o conhecimento. Deus falou, todo aquele que quiser sabedoria, ele peça, e Deus dará a sabedoria. Vamos continuar com a nossa música. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Olha aí, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Plena liberdade. Qual é a palavra de Deus que mostra que nós somos escravos? O ser humano ele é escravo. Escravo do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo de João 8,32, ele deixa muito claro que o ser humano, enquanto não conhece a verdade, ele é preso por alguma coisa.
Porque só quando você conhece a verdade liberta. Ou seja, quem não conhece a verdade está preso. Está preso às obras do inferno, às obras de Satanás. Então, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Jesus foi muito claro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho à verdade. Jesus é a verdade, a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Isso está escrito em João 14,6. E Jesus falou, vocês querem saber se vocês estão em Deus ou não estão em Deus? Aquele que guarda os meus mandamentos, esse sim, o amor do Pai está nele. Esse sim faz a minha vontade, esse sim é o meu servo. Se você não pratica a palavra de Deus, você não foi liberto. Você está preso ao sistema religioso. Você está preso às obras do inferno. Você está preso convivendo com pessoas satânicas, fingindo que são servos de Deus. Os crentes são assim. Eles montam toda uma estrutura circense. Todos fingem amar a Deus. Mas você consegue ver a vaidade, a soberba, a cobiça, a ganância nos olhos de cada um deles. Então isso deixa muito claro que essas pessoas não são servas de Deus, porque isso são obras da carne. É só você ler a Bíblia e você buscar discernimento para você aplicar no seu dia a dia. Tu vê uma pessoa indo para a igreja, reparando os outros, falando do cabelo dos outros, ou dizendo, ó, fulaninha é pobre, né, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, saiam das igrejas. Deus já falou isso no Apocalipse 18, tô até cansado de falar isso para vocês. Se tem alguém indo pra igreja evangélica, igreja católica aí, ó, você quer morrer, então você morra, o problema é seu, não tô nem aí pra você. Minha missão é falar, como diz Ezequiel 3, lavar as minhas mãos do sangue de vocês. Se vocês vão fazer ou não aquilo que eu tô dizendo aqui, isso é uma coisa entre vocês e Deus. Então vamos continuar aqui. Firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Se firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Olha aí, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Jesus Cristo falou que aquele que quer me seguir deve renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo de perto. Pegar a sua cruz e segui-lo de perto. Isso significa se afastar do mundo, das concupiscências do mundo. Isso significa viver em santidade. Isso significa pregar o evangelho, ser justo, ser reto, fazer a obra de Deus, ajudar o pobre ou necessitado. Isso é você pegar a sua cruz. Parece pouco, né? Parece pouco, mas é muito. O que Deus quer de você não é dinheiro. O que Ele quer de você é obediência e que você pratique a justiça. Isaías 58, lembra do que está escrito lá? Mateus 25, lembra dos pequenininhos? Então é isso que Jesus quer. Se você não faz nada disso, você não está ligado à cruz de Cristo. Você está ligado ao fogo do inferno. Então a sua música seria assim: em amor ligado ao fogo do inferno. E aí você não ia querer escutar, porque você vive pela carne, você não prega o evangelho, você não é justo, você não é reto, você é mentiroso, você é fofoqueiro, você é imoral, você perde seu tempo com pornografia, fofoca, gente inútil, mentirosa, que só te chama pra falar besteira. Você dá corda pra essas pessoas o dia inteiro. E você vem me dizer que você está ligado à cruz de Cristo com amor? Pelo amor de Deus, meu amigo. Olha só, isso é papo pra você e pro seu pastor. O seu pastor vai dizer que você é uma bênção. Ai, como ele é uma bênção. Ai, meu Deus, Deus está nesse lugar. Não é assim que o pastor faz? Todo mundo pro pastor é uma bênção. Ele não chama a atenção de ninguém. Ele não confronta o pecado. Ele não ensina o pecador a seguir o caminho da santidade. Ou seja, ele não é pastor. É muito claro isso, né, gente? O pastor, ele deve guiar suas ovelhas para longe do abismo. Se você está vendo que as suas ovelhas estão caminhando em direção ao abismo, você vai guiar suas ovelhas em direção a um caminho seguro. E esse caminho seguro, quem pode nos guiar é Jesus Cristo. Ele é o único pastor. Então ele falou naquela parábola de Mateus que o sensato é um homem que edificou a sua casa sobre a rocha firme. Porém, o insensato
Ele edifica a sua casa sobre a areia. Então bate o vento e essa casa é facilmente derrubada. Por isso que toda hora você cai. Porque a sua fé é baseada na igreja evangélica, que é uma fé de areia, e quando vem o vento da tormenta, você desaba, porque a sua fé não está sobre a rocha firme. Então, como fazer para atingir a verdadeira maturidade cristã? Torno a repetir, lendo a Bíblia. A Bíblia não é um livro para ser lido, ela é um livro para ser lido e vivido. Pratique as escrituras, ajude ao pobre, ajude ao necessitado, afaste-se das concupiscências do mundo. Afaste-se dos seus pecados, afaste-se de todo tipo de pessoa que venha a trazer coisas ruins para você, coisas que você sabe que são obras da carne. Então eu vou dizer para você, pega o livro de Gálatas, escreve no papel obras da carne, anota e tente evitar cada uma delas. Cada uma delas. E ore. Ore todos os dias para que Deus te dê os frutos do Espírito. Tenho certeza absoluta que Deus vai te ajudar. Porque esse é um pedido sincero. Esse é um pedido sincero e Deus não nega pedidos sinceros. Se você quer andar em espírito e em verdade, Deus vai te ajudar. Então vamos continuar. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Cada dia mais alegro-me na luz. Será que sua vida tem sido luz? Experimenta apagar as luzes da sua casa à noite. Você vai ver que você só vai ver o quê? Vai ver as trevas. Você não vai ver nada. Nada. Então a sua vida é assim. Espiritualmente você não enxerga nada, porque você vive nas trevas. Você lê a palavra de Deus e você não enxerga a palavra de Deus, porque você vive nas trevas. E o evangelho não resplandece sobre você. Então as obras da carne, torno a repetir, elas são extremamente importantes para que você compreenda o motivo pelo qual o ser humano caminha nas trevas. Ele vive pela carne e não pelos frutos do Espírito. Ele não tem um coração convertido. Ele não se arrepende de coração. Então ele vive nas trevas por ele viver nas obras da carne. Então ele não enxerga a luz do Evangelho. Por mais que ele pegue uma Bíblia e leia, ele não consegue entender. Ele não consegue discernir a mensagem do reino de Deus. Ele interpreta de forma errada, como Satanás interpretou em Lucas 4 e Mateus 4. É exatamente assim que o diabo tem pregado o evangelho dentro das igrejas. E você tem crido que o diabo, que toda pregação da palavra de Deus, ela é de Deus. Não é. Existem dois evangelhos sendo anunciados. A gente sabe disso em Gálatas, primeiro capítulo de Gálatas, versículo 8. A gente sabe disso também em Lucas 4, Mateus 4, onde o diabo prega o evangelho para Jesus. Mas Jesus, profundo conhecedor do evangelho e da vontade de Deus, ele retrucou Satanás e falou: não é isso, meu querido. Isso não está escrito. O que Deus falou é o seguinte: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo pregava a palavra e Jesus falava para ele: olha, o que você está pregando não está certo. Eu conheço a verdade. E Deus não quis dizer isso com o que você está falando não, rapaz. Deus não quis dizer que eu tô com fome e tenho que transformar pedra em pão. De forma alguma. Eu conheço a verdadeira interpretação do evangelho. Então, afasta-te de mim. Afasta-te de mim. E Jesus pregou o evangelho para Satanás conforme a correta interpretação. Então, essa é uma palavra que deixa muito claro por que os pastores das igrejas evangélicas, eles pregam o evangelho. E as pessoas acham que por eles pregarem o evangelho, eles são homens de Deus. Mas não são. Não são homens de Deus. São homens de Satanás, pregando o evangelho de forma errada. A gente posta vídeos o dia inteiro, deixando muito claro para vocês que as igrejas evangélicas são uma grande enganação, um grande centro de apostasia, um grande centro de heresias, um grande centro de mentiras. E sabemos que Satanás é o pai da mentira. Então vamos continuar. Promessas de Jesus, oh Cristo, firme. Se firme nas promessas de Jesus. Então é isso. Bom, a música terminou e eu vou ler uma palavra para vocês. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9.
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então Deus não retarda a sua promessa. Ele quer que todos nós venhamos a nos arrepender para que sejamos salvos. O Senhor tem tido muita paciência com você. Muita paciência. Ele te chama para o arrependimento e você não aceita. Você endurece o seu coração. Meu irmão, até quando você vai continuar endurecendo esse coração? Até você ser morto? Até a desgraça cair sobre a sua cabeça e você morrer? E você acordar em espírito? E olhar sua carne estirada no chão? E ser levado para Deus? E pensar, meu Deus, eu morri. Meu Deus do céu, socorro. Eu tô vendo meu corpo no chão. E agora? Eu vou prestar contas. Agora não dá mais para você voltar. Agora você vai ter que prestar contas por aquilo que o seu corpo carnal fez. Então, guarde essa palavra. Deus é longânimo para conosco, não querendo que a gente se perca, senão que todos venham a se arrepender. Deus não retarda a sua promessa. E a promessa aqui é a seguinte: é a vida eterna para os que nele creram e viveram conforme os frutos do Espírito, e o inferno é promessa de Deus. O inferno, meu amigo. Você não quer tomar posse da promessa de Deus, não? É a promessa de Deus, o inferno. Deus falou que aquele que praticar tais obras, ele será lançado ao inferno. Você vai ser lançado no inferno. Você precisa entender isso. Isso é promessa de Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados e não crer no Evangelho, não guardar a palavra de Deus, você vai ser lançado no inferno. Isso é promessa de Deus para a sua vida e para a minha. Ai de mim não pregar o Evangelho. Ai de mim não viver em santidade. Porque a ira de Deus, ela vai cair sobre todos os filhos da mentira. E ali haverá choro e ranger de dente. Então você aí que tem reclamado com sua família, você aí que é uma esposa que está reclamando com o marido, um filho que não faz nada da vida, que só sabe brigar com os pais, tem filho até batendo nos pais, marido batendo na mulher, marido cachaceiro batendo na mulher, marido vendo pornografia 24 horas. Essa é a família do religioso maldito que não tem fé. Você precisa se arrepender dos seus pecados, orar a Deus para que Ele salve a tua família. Você precisa se arrepender e ter consciência de que você tem que fazer a sua parte diante de Deus. Então nós tentamos explicar para vocês que a verdadeira maturidade cristã ela vem por meio da leitura da palavra, da prática da palavra, porque o segredo da sabedoria é temer a Deus. Como fortalecer a sua confiança em Deus? É você temer a Deus, você crescer em sabedoria, crescer em intimidade com Deus. Então, o evangélico, ele ora assim, ó: oi, Senhor, Pai da glória, Pai amado, Pai querido, Pai bonito. Oi, Senhor, Pai de Cristo, meu Pai querido, meu Pai celestial, meu Pai das alturas, meu Pai. Se você ler Mateus 6, você vai falar que os ímpios, os mentirosos, os pecadores, eles oram achando que Deus vai escutá-los por eles falarem muitas palavras. Você imagina você que, por exemplo, eu sou casado. Imagina eu pedindo para minha mulher um copo d'água. Eu posso chegar para minha esposa e falar: olha só, minha esposa, pega um copo d'água para mim. Ela vai lá e pega. Agora você imagina se eu pedisse um copo d'água assim: ai, meu amor, você que tem 2 pernas, 2 braços e que pode andar pelo mundo, pelo amor de Deus, levanta da tua cama agora e pega um copo d'água na geladeira. Eu quero 300 ml de água. Ai, a água tem que estar gelada numa temperatura de menos 5 graus. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tenho nojo desses crentes. É a coisa mais absurda que existe ser um crente. Porque você fala, Deus falou: pedi, dar-se-vos-á. É só você pedir. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero te seguir. Você não precisa ficar: ai, meu Deus querido, não sei o que. Gente, isso é coisa de religioso. Pelo amor de Deus, guarda esse exemplo do copo d'água. Quando você fala para Deus alguma coisa, Ele já escutou. Se eu não me engano, Apocalipse 8, ele ensina que as orações dos santos, elas estão sendo levadas ao altar de Deus. Esses dias eu estava lendo Atos capítulo 10.
quando... Eu esqueci o nome do rapaz. O nome depois vocês veem, não vem ao caso. Mas ele falou assim, olha, as suas orações foram levadas a Deus. Suas orações e suas esmolas, elas chegaram ao trono de Deus. Então Deus, quando você dá uma esmola ao pobre, quando você ora, essas orações elas chegam a Deus. Vocês não precisam... Leiam Mateus 6. Leia Mateus 6. E você vai ver que o crente, ele ora exatamente assim. Porque ele não sabe orar. Ele não conhece a Cristo. Ele não tem fé em Cristo. Ele pensa que por muito falar, Deus vai ouvi-lo. E essa é uma grande mentira. Isso está escrito na Bíblia. Mateus capítulo 6. É só você abrir e ler. Eles pensam que por muito falar eles serão ouvidos. Mas não é assim. Deus ouve aquele que tem um coração sincero. Às vezes você pode falar assim, Deus, eu quero te seguir. Eu não aguento mais essa vida. E Deus vai te escutar. Se ele vê que você está arrependido dos seus pecados, você está falando isso com um coração contrito, um coração verdadeiro, ele vai te ouvir. Então são muitas coisas a falar. Tá bom, meus irmãos? Então era isso que a gente tinha para falar para vocês. Só quero pedir uma coisa. Quero que vocês entrem na nossa página do YouTube, Jesus Não Mente, e que vocês inscrevam-se no canal. Eu preciso da ajuda de vocês para que vocês ajudem a gente a divulgar a página e os nossos vídeos, para que o evangelho ele possa ser pregado para o máximo de pessoas possíveis. Então não pense vocês que esse tipo de pregação, e aqui eu não vou chamar o mérito para mim, porque você nem sabe o meu nome, mas eu faço questão de deixar claro para vocês que nós pregamos essa doutrina, o verdadeiro evangelho. É o evangelho que está em é uma raridade esse evangelho. É um evangelho desprovido de interesse. Eu não tenho nenhum interesse em você. Eu não quero aparecer, eu não quero que você saiba o meu nome, eu não quero que você me dê dinheiro, eu não quero nada. Só quero que você creia no evangelho e se arrependa dos seus pecados e que você passe isso a seguir, para que novas pessoas possam ser libertas das mãos do inferno. Então a coisa é muito séria. Você é parte fundamental dessa obra. Conto com você para se inscrever no nosso canal e para divulgar a nossa obra. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.